Traição é uma palavra muito forte, sendo considerada uma das atitudes mais homicidas de um ser humano. Se existe algo pior do que um simples assassinato ou palavras malditas, é a traição. E vale lembrar que ela nunca vem de alguém distante, mas sempre de quem mais está perto de nós. Hoje eu não quero falar dela em si, mas sim de uma pessoa que não mereceu esse tal ato. Não é bem uma pessoa, entretanto alguém que se fez homem para nos dar exemplo. E essa pessoa é Jesus. Iniciando seu ministério 30 anos depois de seu nascimento, nós já sabemos que Jesus é o Filho encarnado de Deus. Há muitos grupos que constroem argumentos não bíblicos para negar o cristocentrismo e a cristologia, mas para quem leu Colossenses 2 já é o suficiente. E junto de Jesus também haviam seus 12 apóstolos, que foram escolhidos para trabalharem a serviço do reino, levando a palavra e fazendo curas, que mais tarde se tornariam grandes homens na história da igreja. Basta ler o livro de Atos. E juntamente a esses 12 homens existia um homem muito específico, Judas Iscariotes. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galileia. Filho de Simão, foi um dos primeiros a juntar-se a Jesus, e por ser o mais instruído, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos, e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo, e mais tarde sendo substituído por Matias, logo depois de seu suicídio. Há muitas teorias que tentam comprovar a existência da motivação por trás da atitude de Judas ao trair Jesus. Mas pelas escrituras, a única coisa que fica em evidência é que ele havia dado lugar ao inimigo, e assim, o mesmo tendo usado Judas para trair Jesus. E isso fica mais evidente, pois quando Jesus já está crucificado, Judas se enche de remorso e tenta devolver as moedas que o havia recebido, por ter entregado ao Sinédrio. Alguém que realmente estava tomado pela motivação racional de trair alguém não sentiria remorso? Sentiria? É claro que não. O mesmo acontece com Pedro. A diferença é que Pedro se redimiu e foi perdoado. Na verdade, o que eu mais acredito que tenha sido a motivação de Judas também tenha sido o fato de que naquela época o Império Romano oprimia muito os judeus. E os judeus sempre quiseram algum tipo de revolução contra Roma. E alguns tinham visto isso em Jesus, enxergavam ele como uma espécie de ferramenta para uma grande revolução, mas nós sabemos que essa nunca seria a vontade de Deus. Voltando para Judas, vemos alguém que enxerga Cristo como uma ferramenta de revolução, e que também foi tomado pelo inimigo, e que mais tarde reconhece o que fez. Diante disso, Judas corre e vai se suicidar pelo tamanho remorso. Inclusive eu tenho uma pregação falando especificamente sobre, deixarei o link no final do vídeo. Segundo os evangelhos e o complemento de Atos, Judas se enforcou com uma corda. Ninguém sabe onde ele arranjou essa corda. Porém, ao que tudo indica, segundo Lucas em Atos, a corda se rompeu, ou o galho, e Judas cai. Bate em algum lugar rígido, fazendo seu corpo se partir ao meio. Basta ler o livro de Atos capítulo 1 em diante. É triste, porém reflexivo. Pensarmos que vivemos em uma sociedade cheia de pessoas que você não sabe nem como é que está o coração, nem os sentimentos, emoções e nem nada do tipo, não sabe nem como é a vida dela, nem o que ela viveu, nem o que ela vai viver. Pensar que vivemos pessoas todos os dias na sociedade, família e etc. Pensar que a qualquer momento poderíamos ser traídos. Ou pior, nós traímos alguém. Quando nós perdemos o foco em quem realmente deveríamos ter, colocamos outras coisas acima disso. No caso de Judas, foi a ambição. Você tem colocado o foco nas coisas de Deus? Você tem colocado o foco em Jesus? Você tem colocado o foco em sua salvação? Ou está apenas fingindo e, sem perceber, colocar os sentimentos acima do principal? Judas era convencido, mas não convertido. Diferente de Pedro, João e outros que eram convencidos e convertidos. Que você reflita nisso todos os dias e que Deus abençoe. Se você ainda não conheceu a Cristo, recomendo que me chame no privado e conversarei com você. Eu te garanto, meu amigo ou minha amiga, que entrar para essa família é melhor do que estar com o diabo em sua mesa. Muito obrigado e até mais.